Então hoje, né, dia 27 de abril de 2020, eu vou ministrar uma aula para o terceiro ano do Colégio Estadual Jardim América. Ou seja, gente, hoje nós vamos introduzir, na verdade, um assunto que sempre tem ocorrência no Enem, tá? Seja ele na interpretação de gráficos, ou seja ele nos exercícios mais complexos. Hoje, nós vamos dar introdução à geometria analítica. Tá? Geometria analítica. Peraí. Aqui. Chega esse computador um pouquinho mais para trás aqui, que vai ficar melhor para mim. Geometria analítica. O que vai ser, né? A geometria analítica é nós misturarmos a geometria com a álgebra. Ou seja, nós vamos fazer o estudo da geometria plana dentro do plano cartesiano. Então, a coisa que você mais tem que entender aqui e que tem que ficar muito claro para você, que é onde vai ser a maior parte das interpretações, é o quê? É o plano cartesiano. Você precisa entender efetivamente o que é o plano cartesiano. Para que serve o plano cartesiano? Porque se você entender isso aqui, quando a gente chegar na parte mais complicada de geometria analítica, vai ficar mais fácil. Por quê? Porque a nossa base todinha é o plano cartesiano. Você compreendendo o que significa ponto, o que significa reta, o que significa plano, a gente consegue facilitar o estudo crítico, que é geometria analítica. O plano cartesiano, ele foi gerado por um cara que vocês já devem ter ouvido falar, principalmente na filosofia, René Descartes, né, em português, ou falando a pronúncia correta, René Descartes. René Descartes teve essa ideia por uma necessidade natural do homem, devido à expansão marítima, que você estuda lá em História. O plano cartesiano nada mais é do que uma localização, tá? Então, o plano cartesiano, ele vai ser para a gente uma localização. Mas é uma localização no plano. No plano. Quando a gente fala de plano, nós estamos falando de duas dimensões. Como se fosse uma folha de papel. Uma folha de papel é um plano. Então, essa localização, ela vai se referir aos pontos cardeais. Pontos cardeais. Que você estuda lá na geografia, que os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Tanto que você aprende, né, o desenhozinho lá da Rosa dos Ventos. Vamos tentar fazer esse desenhozinho aqui. É um desenho simplificadinho aqui, não vai ficar perfeitinho, não. Mas dá para vocês entenderem onde eu quero chegar.
A gente tem mais desenhozinho aqui, né? A gente costuma até ver isso aqui muito em representatividade de mapas, né? Quando a gente trabalha com um tema de razão e proporção chamado escala. Geralmente a gente vê esses negocinhos no cantinho dos mapas. Essa mini rosa dos ventos aqui, representando apenas os pontos cardeais. Tá? Nós não temos os colaterais e os subcolaterais aqui no caso. Somente os pontos cardeais. E que se você não lembra quais são os pontos cardeais, vou colocar aqui agora para você, né? Norte, sul, leste e oeste. Então, o que vai ser a base do nosso plano cartesiano? A base do nosso plano cartesiano é a reta numérica. É a reta numérica, que também pode ser chamada de reta real. Por quê? Porque é um desenho onde nós vamos representar todos os números reais que existem. Esse conjunto ele é um conjunto infinito, então é óbvio que você não vai conseguir fazer todos os números. Porque, tipo, entre o 0 e o 3, nós temos infinitos números. Tem um 0,1, tem um 0,001, tem um 0,00001, tem a raiz quadrada de 2, que está entre 0 e 3, né, para ser mais especificamente, aproximadamente 1,4. Tem a raiz quadrada de 3, que mais especificamente é 1,7, mais próximo, né? Não é exatamente 1,7. Nós temos o número de ouro, que está aí também. Então, a gente utiliza um desenho para representar isso, que é a reta numérica. Quando você estuda isso aqui lá com a tia Cotinha, a primeira vez que você vê isso aqui é lá no ensino fundamentalzinho, lá, ó, na primeira fase, né? Onde você aprende que o meio da reta numérica é o 0. À direita do 0, você tem os números positivos, 1, e a gente só coloca os inteiros. Mas é óbvio que não está representado apenas os números inteiros aqui. E à esquerda do 0, a gente coloca os negativos. -1, -2, -3, -4, e vai embora. Tem que ficar muito claro para você que, dentre esses valores, dentre esses números inteiros que estão aqui, nós temos infinitos números. Tipo, eu posso falar para você que bem aqui, ó, o pi ele está entre 3 e 4. Pi vale aproximadamente 3,14. Ele está ali. Eu posso falar aqui, ó, por exemplo, que bem aqui, ó, vou pegar uma outra cor. Eu posso falar para você que bem aqui, ó, eu tenho o número menos meio, que é o menos 0,5. Posso falar também para você que bem aqui, ó, mais próximo do 2, eu tenho a raiz quadrada de 3, que é um número irracional, porque não é uma raiz exata, você não consegue escrever ele em forma de fração. É próximo de 1,7, raiz quadrada de 3. Também posso falar que bem aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Bem aqui, eu tenho a dízima periódica menos 1,3333333, né? Eu já até comentei com vocês dízima periódica em uma das nossas aulas lá. E nós vimos que isso aqui é a mesma coisa que menos 4 terços. Se eu pegar o 4 e dividir por 3, vai dar isso aqui. 1,333, como é negativo, a gente pôs o menos. Então, a nossa base do plano cartesiano é
a reta numérica, é a reta real. Essas duas retas, elas serão perpendiculares. Elas serão perpendiculares, ou seja, elas vão se cruzar e, além de se cruzar, elas vão se cruzar formando um ângulo de 90 graus. Isso é o significado de perpendicular. Então, resumidamente, a origem do meu sistema cartesiano é o zero. Aí aqui à direita, nós temos os positivos, igual eu fiz ali com vocês. Ó. 1, 2, 3 e continua. Para cá nós temos os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. E se eu pegar essa reta que está na horizontal, que está deitada, e girar ela 90 graus, no sentido anti-horário, eu tenho que aqui em cima vai aparecer o número 1 positivo, aqui o 2 positivo, aqui o 3 positivo. Para baixo, menos 1, menos 2, o menos 3, né? E por aí vai. O eixo que está na horizontal, ele tem um nome específico. Ele é o nosso eixo das abscissas. Tá? Então, o eixo da horizontal é o quê? É a nossa abscissa. E o eixo da vertical é a nossa ordenada. Que vocês conhecem mais isso aqui por outro nome, né? O eixo X é a abscissa e o eixo Y é a ordenada. Esse Y ficou muito feio. Prefiro fazer isso aqui. Pronto. Ficou pior ainda, mas tá bom. E o eixo Y, a ordenada. Então, para você não esquecer que o X é a abscissa, a gente pode simplesmente falar assim para você, ó, abscissa, abscicha, abscicha, para você lembrar que é o eixo X, tá? É um trocadilhozinho aí, para você não esquecer que o eixo X é o eixo das abscissas, é o que está na horizontal, é o que está deitado. E se está de pé, nós temos o eixo das ordenadas, tá? Que é o eixo Y. Como eu disse para você, isso aqui serve para nós como uma localização. Se eu olho para este ponto do plano, que eu vou chamar ele de ponto A, o que significa esse ponto A? Significa que o cara estava aqui na origem e ele andou uma unidade para o leste e foi 2 unidades para o norte. Por isso que a gente escreve a localização do ponto A sendo 1 e 2. O que significa isso? Significa que o X vale 1, que ele tem a abscissa igual a 1, e a ordenada, que é o Y, vale 2. Se eu marcasse esse outro ponto aqui para você, ó, que eu vou chamar ele de B, o que significa? Que ele andou 3 unidades para oeste, por isso fica menos 3, e 1 unidade ao norte, por isso fica 1 positivo. Então, a gente tem meio o costume de fazer isso. Ó. Observe que, nesse ponto B, a minha abscissa é menos 3. E a minha ordenada é 1. Então, por isso que fica menos 3 e 1. Já aqui o ponto A, eu tenho a abscissa valendo 1 e a minha ordenada valendo 2. Se eu venho aqui e marco, então, esse outro ponto aqui, ó, vou chamar ele de C.
significa que a pessoa deslocou 3 unidades a oeste, por isso ficou -3, e 2 unidades para o sul, por isso ficou -2. Então, a localização dele seria -3 e -2. Já esse pontinho aqui, ó, que eu vou chamar ele de D, significa que ele andou 1 unidade a leste, então por isso fica 1 positivo, e 2 unidades ao sul, por isso fica -2. 1 e -2. Então seria a localização do ponto D. Então observe que o plano cartesiano, essas retas, elas vão dividir o plano em 4 quadrantes. 4 quadrantes que serão contados no sentido anti-horário. Anti-horário. Então aqui eu tenho o meu primeiro quadrante. De cá eu vou ter o meu segundo quadrante. Aqui eu tenho o terceiro quadrante. E aqui eu tenho o meu quarto quadrante. Outra coisa que é válido você observar é que nos quadrantes ímpares, no caso eu estou falando do primeiro quadrante e do terceiro quadrante, então nos quadrantes ímpares, tanto a abscissa quanto a ordenada possuem o mesmo sinal. Observe que sempre que um ponto estiver no primeiro quadrante, tanto o x quanto o y serão positivos. Se um ponto estiver no terceiro quadrante, tanto o x quanto o y serão negativos. Já nos quadrantes pares, estou falando de qual? Do segundo e do quarto quadrante. Já nos quadrantes pares, a minha abscissa e a minha ordenada têm sinais contrários. No segundo quadrante, eu tenho que a abscissa é negativa, o x é negativo, e o y, a minha ordenada, é positiva. No quarto quadrante, eu tenho que a minha abscissa, que é o x, é positivo, e a minha ordenada, que é o y, é negativo. Então, observe que os pontos no plano cartesiano, eles sempre terão essa denotação. Ele sempre vai ter essa denotação de sempre vir primeiro o valor da abscissa, que é o x, e sempre depois vir o valor da ordenada, que é o y. Então, aqui nós temos 2 valores. Por isso que nós chamamos de par. Porque são 2 valores. Um está representando o x e o outro está representando o y. Mas, além disso, a ordem é importante. Por quê? Porque sempre primeiro vem o x e depois o y. Então, por isso que nós chamamos isso aqui de par ordenado. Par ordenado. Porque sempre primeiro vem o valor do x e depois vem o valor do y. Agora, é válido você observar também que quando um ponto está em cima do eixo x, por exemplo, esse ponto que eu vou chamar ele de E, observe que que é o equivalente a ele ter deslocado 2 unidades a leste, então meu x vale 2, e como ele nem subiu e nem desceu, ele não foi nem para o norte nem para o sul, o meu y vale 0. Por isso que a minha localização do ponto é 2 e 0, que é 2 para x, 0 para y. Se eu marcasse, então, para você esse ponto aqui, ó, esse outro ponto aqui, que eu vou chamar ele de F, opa, F, depois o parêntese. Ele não foi nenhuma unidade para leste nem para oeste. Então, seria 0 para o x. E ele foi 3 unidades ao norte. Então, 3 para o y. Então, eu preciso que você observe o seguinte. Vamos escrever. Deixa eu mudar aqui a letra. Parapapá.
observe que, deixa eu jogar para cá, observe que se y igual a 0, o ponto está em cima do eixo X, ou seja, pertence a qual quadrante? A nenhum quadrante. Ele pertence ao eixo das abscissas. Deixa eu jogar para... Ele ficou em cima. Aqui, ó. Ele pertence ao eixo das abscissas. E aí, com isso, a gente pode colocar mais uma observação. Se x for 0, o ponto está em cima do eixo, está em cima do eixo Y. Ou seja, pertence ao eixo das ordenadas. Beleza? Então, essa é a observação que eu queria colocar aqui para vocês. Então, para que vocês fiquem craques em geometria analítica, você precisa ter essas noções do plano cartesiano, que serve como uma localização, que o eixo que está na horizontal é o eixo X, que é o eixo das abscissas, que o eixo que está na vertical é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, que o plano cartesiano serve para uma localização dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e que nós teremos pares ordenados. Ou seja, que sempre serão dois valores, onde o primeiro valor vai representar o nosso X, que é a abscissa. Sempre vou bater na tecla, porque isso é importante. E o segundo valor sempre vai representar o Y, que é a nossa ordenada. Eu te disse que a nossa base para a geometria analítica é o plano cartesiano. Então, vai ter um momento que eu vou te dar dois pontos, tipo o ponto A e o ponto B que está aí na tela para vocês. Aí eu vou perguntar assim para você, qual é a distância do ponto A até o ponto B? Isso é geometria analítica. Qual a equação da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B? Geometria analítica. Qual o ponto equidistante? Ou seja, qual o ponto que eu posso perguntar para você que está no ponto médio, que está no meio entre A e B? Quando eu falo de ponto equidistante, nós vamos ver que não vai ser só isso. Que quando eu falo de ponto equidistante, eu estou falando dos pontos que formam a média A3. Ou qual a equação da circunferência que passa pelo ponto A e B? Entende? Então, essas coisas serão caracterizações de geometria analítica, tá? Sobre o que eu ministrei para vocês. Alguma pergunta? Só sobrou dois aqui, né? Só sobrou o João e o Marcos, mas eu vi que durante a live a Renatinha entrou, durante a aula, né? A Renatinha entrou, a Arielle, a Carmen, então só sobrou vocês dois. Eu queria saber se tem alguma pergunta. Beleza, Marcão? Então, se vocês quiserem tirar o print da tela, fiquem à vontade para tirar o print da tela, que eu vou encerrar a nossa aula. Ok? Tira o print da tela. Dentro das atividades de vocês, terão atividades de marcar pontos no plano e de, teoricamente, fazer a distância entre esses dois pontos. Como eu ainda não ministrei essa aula, por isso que lá no final vai ter sugestão de videoaula comigo, tá? Vai ter uma sugestão de videoaula comigo, onde eu vou estar mostrando para vocês como fazer esse cálculo da distância do ponto médio. Então, vocês podem estar se auxiliando através dessas videoaulas e que depois eu vou explicar semana que vem para vocês na nossa próxima aula. Fechou?
Então é isso. Queria dizer que eu estou com saudade de vocês também, né? Queria estar aí dando aula fisicamente para vocês. Comigo a hora que for necessário. As